Nós vamos tratar hoje, então, sobre os paralelismos entre uma arte marcial tradicional, que é o tiro com arco, e o caminho espiritual. Quais seriam os paralelos, as referências, as sincronicidades entre aquilo que é considerado hoje o esporte, mas que na antiguidade era uma arte marcial de grande importância, não só na defesa, como também na sobrevivência humana, já que o veganismo não estava em moda naquelas épocas antigas, não é? Então nós vamos tratar sobre esse tema, abordando superficialmente, né? Não dá para se estender muito em uma hora, mas abordando três linhas de interpretação do simbolismo do arco e da flecha. Talvez o livro mais conhecido em português ou no Ocidente seja A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, né, do Eugen Heringal, Bungaku Hakuzi, né, que era um professor alemão que viveu muitos anos no Japão e aprendeu essa arte, produziu esse livro que ajudou a divulgar o budismo Zen no Ocidente. O outro texto que nós estamos usando para esta apresentação é sobre o arqueirismo, né, a arte do arco e flecha na tradição árabe turca. E, por fim, talvez o livro principal seja El Tiro con Arco, né, de Ananda Coomaraswamy, que é um famoso scholar especializado em arte oriental e em simbolismo. Aí nós temos em tela uma foto do Ananda Coomaraswamy. Nós vamos fazer primeiro meio que um pouco de história sobre a utilização do arco e da flecha, né, nestas tradições, para depois descer aos aspectos simbólicos, aos paralelismos comparativos, vamos dizer assim. Bom, o Ananda Coomaraswamy, ele era singalês, portanto, nascido no Sri Lanka, e era especialista em arte indiana. E ele foi curador do Departamento de Arte Asiática do Museu de Belas Artes de Boston. O livro que nós estamos nos baseando, do tiro com arco, a parte simbólica, tem uma influência determinante nesse trabalho que estamos apresentando. Mas, como sempre, toda vez que eu falo sobre simbolismo, especialmente para aquelas pessoas que não têm ainda uma aproximação ao termo e ao significado da palavra, eu gosto sempre de relembrar o significado da palavra símbolo. Então, a palavra símbolo tem origem no latim symbolum, que significa marca, signo. Este, por sua vez, é derivado do grego clássico symbolon, senha, garantia. Esta palavra grega é formada por sim, que significa junto, e bailen, que tem o significado de lançar, arremessar, atirar. Então, a tradução literal de símbolo seria atirar junto. Ora, atirar junto lembra o arco, né? O tiro com arco e flecha. E também tem a ver com a palavra religare, religar, né? Do latino, né? Que tem a ver com religião, que é reunir. Então, a etimologia grega diz que a palavra também se refere ao sinal de reconhecimento de duas pessoas que possuem cada uma delas pedaços de um objeto quebrado, de um objeto propositalmente partido, que serve para, quando se juntam, estabelecer uma identidade.
é a confirmação de que a mensagem é verdadeira. Portanto, o símbolo é a confirmação de que uma mensagem é verdadeira. Bom, aí nós temos uma gravura com 7.000 anos, uma gravura rupestre datada de 7.000 anos, de uma caverna na Espanha, né? Onde nós temos aí um caçador armado com arco, caçando cervos, né? Caçando animais, o que mostra o quão antigo é o arco e a flecha e a sua utilização. Talvez as duas ferramentas mais importantes da civilização, no início da civilização, e que prevalece mesmo até os dias de hoje, com exceção do arco, claro, que hoje em dia o arco é usado apenas como esporte, mas no início da civilização, talvez as duas ferramentas mais importantes eram o arco, a flecha e a faca. Eu costumo dizer que no dia que um astronauta descer em Marte, descer em qualquer outro planeta, eu tenho certeza absoluta que a faca será uma das ferramentas que ele vai levar. Então são duas ferramentas essenciais na evolução das civilizações. Bom, existem vários tipos de arco, né? Existem vários tipos de arco e flecha, para quem não conhece muito da arte do arqueirismo, existem vários tipos de arco. Talvez o mais peculiar seja o arco japonês, porque ele é assimétrico, né? Que aparece à esquerda da figura em tela. Ele talvez é o mais longo arco ainda hoje utilizado em campeonatos. Ele tem 2,20 metros aproximadamente de comprimento, né? E ele tem uma peculiaridade que ele é assimétrico, né? Normalmente, quando a pessoa vai disparar um arco, né, ele segura no centro do arco, né? O arco japonês, ele é assimétrico, a parte superior é maior, então a empunhadura é mais abaixo. Nós vamos ver os 8 passos do tiro com arco e flecha, né? Na tradição japonesa, que é chamado de Kyudo, o caminho do arco, o caminho do arqueiro. Esses arcos mais curvos, especialmente o primeiro e o último, são arcos tipicamente turcos ou mongóis. E existem 2 tipos de arcos, o arco simples e o arco composto. Hoje em dia você tem arcos feitos de fibra de vidro, mas na antiguidade os arcos simples, como esse arco longo inglês, o segundo, da esquerda para a direita, o arco longo inglês, era feito de madeira de freixo, né? Então, ele tinha mais ou menos 1,80 m de altura. É o famoso arco longo inglês, né? Mas esse arco longo, ele é absolutamente inviável para ser utilizado a cavalo. Então, um arco para ser usado a cavalo, pela cavalaria ligeira, tinha que ser um arco pequeno. Como esses arcos curvos, o primeiro e o último em especial, no estilo turco ou mongol. E esses arcos são compostos. Eles não são feitos somente de madeira, eram feitos, ainda hoje existem algumas pessoas que fazem tradicionalmente, né, com ossos de animais, chifres e madeira. Então eles são pequenos, mas eles têm uma tensão, uma potência para lançar uma flecha a mais de 400 metros de distância. Então é uma coisa muito peculiar. Então nós temos arcos simples e compostos e temos 2 tipos de disparos de arco, a pé e a cavalo. E a cavalo existe uma técnica que é chamada de tiro pártico. Bom, aí nós temos na tela um treinador de tiros com arco e flecha a cavalo, né, chamado Lajos Kazai, que é húngaro. Ele é um professor que ensina a disparar montado a cavalo.
Então, o disparo de arco e flecha a cavalo é extremamente difícil, porque o disparo deve ser feito quando as patas do cavalo estão de uma forma que ele esteja com menor vibração possível. Então, o cavaleiro tem que estar sintonizado com o cavalo para disparar naquele momento que o cavalo está apoiado. E como o animal está trotando, isso não é tão simples assim. Não é? Isso não é tão simples assim. E tem uma coisa peculiar, né, que é o tiro pártico. O que é tiro pártico? O tiro pártico é um disparo feito a cavalo quando os cavaleiros simulam a retirada ou estão em retirada. Né? Os partas é uma tribo persa, de origem persa. E eles têm essa expressão tiro pártico, vem desse grupo, dessa tribo iraniana, que propagou essa modalidade de defesa, né? Que quando eles estavam sendo atacados pelos inimigos, eles fugiam, os inimigos saíam em desabalada carreira atrás, apressados e descuidados. Então, o que eles faziam? Os partas se viravam, como esse cavaleiro fazia, e disparavam a flecha, eles torciam o corpo e disparavam a flecha de cima do cavalo contra os inimigos que estavam correndo atrás deles. Só que nessa época não existia estribo. Isso quer dizer que eles tinham que segurar nas ancas do cavalo com as pernas, soltar a rédea, porque não dá para disparar um arco com a mão só. Isso não é uma besta, é um arco. Então eles tinham que se virar e disparar nessa posição. E nessa forma de fuga defensiva, eles causavam grandes perdas nos inimigos, que estavam correndo atrás deles e estavam despreparados para aquele evento. Então, o tiro pártico é essa modalidade de defesa, é uma defesa agressiva, vamos dizer assim, que inclusive levou à vitória em muitas batalhas, em várias ocasiões na história, né? Isso também era usado tanto pelos turcos otomanos, os comanches também utilizavam essa técnica, né, de fugir atacando, né? Então, isso é uma técnica historicamente conhecida. E esse professor húngaro, ele ensina tiro pártico, claro, como esporte. Aí você vê que ele está acertando um prato amarelo, né? O rapaz que está jogando os pratos tem que ter uma certa coragem, né? Ele está jogando os pratos e o cara a cavalo, trotando, disparando e acertando, né? Felizmente. Aí nós temos também uma tigela de prata, né? Descoberta em Gandhara, que atualmente fica no Paquistão, que está no Museu Britânico, que mostra um Uno, né? Disparando nessa modalidade do tiro pártico. Bom, o arco é uma arma, na antiguidade toda foi uma arma que foi utilizada até muito recentemente, não é? Seja na caça, na pesca, né? Ou, lamentavelmente, né, nas guerras, né? Hoje em dia nós temos coisas mais precisas do que arco e flecha, chama-se míssil, né? Lamentavelmente, né? Sendo usado de formas absurdas, basta abrir os jornais. Aí nós temos o arco mongol, né? O arco composto mongol, que nós já falamos, né? De como eles são produzidos e existem alguns... a arte do tiro com arco é considerada uma arte preservada e tem a Unesco dá
um título, né, para essas artes que são preservadas, né, imaterial, né? É uma arte imaterial preservada pela Unesco, né? A arte com tiro coreana, chinesa, japonesa, é uma arte divulgada pela Unesco, né? Naturalmente como esporte. Bom, nós vamos falar um pouco sobre, agora que a gente já fez um pouco de história do arco e flecha, nós vamos falar um pouco sobre o simbolismo do arco e flecha e como ele aparece em algumas das tradições. E vamos começar pela tradição hindu. Então, em vários textos hindus, no Mahabharata, no Ramayana, que são os épicos, os clássicos hindus, né, o arco e flecha é mencionado, né? Uma dessas menções ao arco e flecha, e aí a gente já começa a traçar paralelos entre a utilização do arco e da flecha, do treinamento da utilização do arco e da flecha, traçar paralelos com o caminho espiritual, que é o que nos interessa realmente nessa exposição. E nós vamos ver que não é à toa e não é de se estranhar que se possa fazer estas similitudes, porque elas são, quando se pesquisa um pouco mais, evidentes, né? No Mahabharata tem um trecho muito peculiar sobre o arco e flecha, que é o trecho em que Arjuna, né? Nós temos os cinco Pandavas, ou Pandavas, né? Que são os 5 irmãos, né? Filhos entre aspas do mesmo rei. Eu digo entre aspas porque na verdade cada um deles foi gerado com a ajuda de uma divindade, né? Então nós temos Arjuna participando de um torneio de arco e flecha, e o prêmio do torneio de arco e flecha é a mão de uma princesa. Só que para conquistar essa princesa, Arjuna tem que acertar uma flecha no olho de um peixe de madeira que aparece nas duas ilustrações, suspenso numa coluna ou preso no ar, numa roda giratória. Essa roda gira e está preso nela um peixe. E ele tem que acertar no olho do peixe que está girando, e como se vê, não é um peixe muito grande, que está girando, preso numa roda, só que ele tem que mirar olhando num espelho d'água. Reparem na figura da direita, ele está olhando para baixo, num espelho d'água, e aí ele tem que acertar a flecha no olho do peixe. É uma visão indireta, não é uma visão direta, né? Talvez a realidade não possa, por ser matricial, não possa ser vista diretamente. Às vezes é preciso olhar com o canto dos olhos, precisa olhar indiretamente. Então, ele olhando num espelho d'água, numa bacia, né? E eu chamando essa tina que parece de ouro de bacia, né? Mas enfim, ele olhando no espelho d'água, ele acerta 5 flechas no olho do peixe, né? O aspirante deve fazê-lo sem olhar diretamente para o dito artifício, mas apenas para a imagem refletida no espelho de água. E ele acerta 5 flechas. E aí acontece depois um fato curioso, né? Acontece um fato curioso. O fato curioso é que ele ganha naturalmente a mão da princesa, né? Em casamento. E aí acontece o fato curioso que ele chega em casa e aí ele vira para a mãe e diz: ganhei
um presente, ganhei um presente, mãe. Aí, antes que ele diga qual é o presente, a mãe vira e diz assim: divida com seus irmãos. Mas, mãe, divida com seus irmãos. Como a palavra da mãe, em muitas tradições, é a última palavra, né? No Islã se diz que o céu está nos pés das mães, né? E no hinduísmo, a mãe é absolutamente respeitada. Conclusão da história, né? A Draupadi, que é o presente, que é a princesa, é dividida pelos 5 irmãos. Ela se casa com 5 irmãos. É evidente que isso é absolutamente simbólico. Não é costume na Índia Antiga uma mulher se casar com 2, 3, 4 ou 5 maridos. Se fosse no Nepal, né, até relativamente recente, no Nepal, uma mulher se casava com 2 ou 3 irmãos. Uma tribo determinada, isso era um costume, né? Mas na Índia Antiga, não. Então, isso simboliza o quê? Simboliza que os 5 irmãos têm que casar com a sabedoria. Cada um desses irmãos, na verdade, é filho de uma divindade com uma rainha. Mas eu estou fugindo um pouco da história do arco e flecha. Mas, enfim, é com o arco e flecha que ele obtém a mão de Draupadi, que simboliza o quê? Simboliza a sabedoria. Então é preciso olhar indiretamente, porque ele olhou através de uma bacia de água o alvo. Ele não olhou diretamente o alvo. É preciso olhar indiretamente. E ele, como ele lançou 5 flechas, peculiarmente, ela se casa com os 5 irmãos. Não é? E nós temos aí também todo o simbolismo do número 5, né? Terra, água, ar, fogo e éter, né? Os alquimistas presentes que depois decifrem o assunto. E uma outra coisa que chama a atenção sobre essa... Uma outra coisa que chama a atenção sobre o arco e flecha na tradição indiana, que me chamou a atenção, foi a história de Ekalavya, né? Ekalavya também mencionado no Bharata, no Mahabharata, na grande história da Índia Antiga, é uma história muito simbólica, porque fala na importância do guru, do mestre espiritual. Ekalavya, ele tinha, que é o personagem que está ajoelhado, ele tinha a pretensão de aprender a arte do tiro com arco com o mestre do assunto, que era Drona. Mas Drona era um instrutor de Arjuna. Drona era instrutor de Arjuna. E ele tinha um compromisso de ensinar a Arjuna a arte do tiro com arco. Tanto é que o Arjuna ganha depois a mão da princesa que nós mencionamos, né? Draupadi. Então, esse Ekalavya tinha muita intenção, era bem intencionado, queria aprender a arte do tiro com arco. Mas o Drona dá uma desculpa e não ensina ele, diz que não pode ensiná-lo. Por quê? Porque ele não queria criar um concorrente para o Arjuna. Ele queria que o Arjuna fosse o seu principal e melhor aluno. E talvez ele tenha percebido que Ekalavya era muito promissor. Então ele não quis ensinar para Ekalavya a arte do tiro com arco. Mas o Ekalavya não se conformou com isso. Então, o que ele fez? Ele foi para a floresta e fez uma estátua do Drona. Ele fez uma estátua do Drona, inspirado no Drona, devotado a Dronacharya. Ele construiu uma estátua. Você vê ao fundo uma estátua, né? No fundo dessa imagem à direita atrás do Ekalavya tem uma estátua. Ele fez uma estátua do Drona e começou a prestar reverências à estátua
e começou a treinar por conta própria até descobrir todos os segredos do arco e flecha. E começou a praticar de manhã, de tarde e de noite, fazendo prostrações para o seu guru, representado pela estátua. E assim ele desenvolveu grandemente a arte, o domínio da arte do tiro com arco. E um dia, o Drona, com alguns alunos, estavam passeando pela floresta e viram um disparo com arco, viram uma flecha voando e atingiu um alvo de uma forma espantosa. E eles ficaram muito impressionados com aquele tiro com arco e começaram a procurar quem tinha feito aquilo. E aí acabaram chegando no Ekalavya. E o Drona, aí na imagem acompanhado de Arjuna, foi até lá e perguntou para ele, como é o seu nome? É Ekalavya. Mas como você aprendeu a atirar tão bem? Aí o Ekalavya sorriu e disse, com você, mestre. Comigo? Sim. Mas eu nunca lhe dei aulas. Mas eu fiz uma estátua sua, reverenciei e treinei durante anos a fio e desenvolvi a arte. Aí o Drona olhou para ele e disse, bom, então, e você vai dar o Guru Dakshina? Guru Dakshina? Sim, você vai dar você treinou? Você foi meu discípulo, então? Sim, fui. Então você vai dar o Guru Dakshina? Guru Dakshina é o pagamento. Guru Dakshina é o pagamento. Aí o Ekalavya, honrosamente, sim, mestre, claro. O que o senhor exige como pagamento? A história é um pouco macabra, mas a história é assim. Drona virou para ele e disse, o seu polegar da mão direita. Aí prontamente o discípulo pegou uma faca, como está na imagem, e cortou o dedo da mão, o polegar da mão direita, ficando inabilitado para a arte do tiro com arco e flecha. Isto mostra o quê? Bom, isso mostra que nestas tradições, inclusive da arte do tiro com arco, em todas as artes marciais e também no caminho espiritual, a importância do guru, a importância do mestre espiritual. Porque existe um compromisso com o mestre espiritual. E o mestre espiritual não é aquele apenas que ensina uma técnica, que transmite um conhecimento, que dá livros, que diz o que você deve consultar no Google, né? Um mestre espiritual está muito além disso, né? Também no Ramayana, né? No Ramayana, que é o outro clássico da tradição hindu, fala-se na flecha de Brahman, né? O Mahabharata conta a história de primos brigando pelo território da Índia antiga. O Bhagavad Gita é um trecho do Mahabharata. O Ramayana é a história do rapto da princesa Sita, esposa do deus Rama, por um demônio chamado Ravana, que mora onde? No Sri Lanka, no Ceilão. E o deus Brahm, ele vai até, cruza, corta, desce para o sul da Índia e junto com os macacos e com os animais, ele constrói uma ponte da Índia até o Ceilão para ir combater o demônio no Ceilão e trazer a princesa Sita de volta. Então, no Ramayana, o deus Rama aparece aí, matando o demônio Ravana, que tem muitas cabeças, né? Ou seja, simboliza que o ego dele se manifesta, né? De muitas formas, né? Ele mata o demônio usando uma flecha, que é uma espécie
de supermício, né? Que as penas, as aletas, as penas da flecha seriam feitas de vento e a ponta, né, teria o sol e fogo nas pontas, né? Ou seja, ele é um Deus que tem um aspecto, é um mito solar, né? Ele mata o demônio, que representa as trevas, que representa o ego, que tem muitas facetas, que tem muitas cabeças, né? Com uma flecha solar. E também tem uma expressão interessante que lembra um ditado hindu ou budista, né? Que diz que uma flecha depois, a palavra dita e uma flecha disparada não tem como se retornar, né? Então, assim, a flecha, o arco, a flecha, essa arte, ela tem todo um significado também metafísico, também filosófico, né? Nós vamos ver isso mais claramente nas outras tradições também. E tem uma expressão hindu, que me parece que é um dos Upanishads, que diz o seguinte: Om é o arco, a alma é a seta, e Deus, Brahm, é o alvo da seta. Acerte no alvo. Daí que, como diria mestre Mariano, né, pecar é a tradução de errar o alvo. Bom, falamos um pouco sobre o arco e flecha na tradição hindu. Nós vamos falar um pouco sobre o arco e flecha no Zen, né? A arte cavaleiresca do arqueiro Zen, né? O Zen, que é derivado do chinês Chan, do sânscrito Dhyana, Chan, Zen. É uma forma de meditação budista, de filosofia e meditação budista, que influenciou várias artes marciais, como o karatê, o judô, o Chanoyu, a arte do chá, da produção e degustação do chá, o Aikido, talvez a mais esotérica das artes marciais, o Aikido e o Kung Fu chinês, né? E tudo isso faz parte, essas artes fazem parte, estão ligadas ao Bushido, né? O caminho do guerreiro, né? E o Kyudo, né? O Kyudo é a arte do tiro com arco. Para quem se interessa sobre artes marciais japonesas, eu recomendaria fortemente os livros e os textos do Morihei Ueshiba e sobre ele, que é o codificador do Aikido, né? Que é uma arte marcial que está completamente ligada ao autocontrole e ao autodomínio. Aí nós já temos uma pista da ligação entre as artes marciais e o caminho espiritual. As verdadeiras artes marciais têm a ver com o autodomínio, o autocontrole, o autoconhecimento. Nós podíamos dizer que o caminho espiritual tem a ver com o autodomínio, com o autocontrole, com a autoobservação, né? E nos dois casos você precisa de ter um instrutor qualificado, né? O Morihei Ueshiba é um personagem digno do filme Matrix, porque era o único cara que eu conheço, o único cara, entre aspas, né, que eu conheço, não pessoalmente, né, acho que o irmão Edmar conheceu, mas é o único personagem que eu conheço que se desviava de balas, né? Então, realmente parece coisa de Matrix, né? Tem uma história sobre ele, que durante a invasão japonesa na Manchúria, o Morihei Ueshiba, ele estava numa trincheira, ele é japonês, estava numa trincheira, era japonês, estava numa trincheira, e a alguma distância estava
um atirador chinês. E o atirador chinês pegou o rifle, apontou para ele e disparou. E ele simplesmente se moveu e a bala passou. Claro que a distância era uma distância bastante razoável, né? E talvez ele teria tempo para se desviar, etc. Mas eu não recomendaria que alguém tentasse isso, não é? Então, assim, ele tinha um reflexo e uma acuidade, uma concentração absurda. Ele nunca foi derrotado em combate. Ele enfrentava lutadores com katana na mão, com um leque, e nunca foi derrotado, né? E aí eu não posso deixar de citar o nosso grande mestre, João Guimarães Rosa, né? Que no Grande Sertão Veredas, quem sabe, influenciado pelo Zen, influenciado pelas tradições japonesas, já que ele conhecia e ele falava japonês, né? Não sei o quanto falava, mas quando um representante do governo do Japão esteve no Brasil, o Guimarães Rosa o recebeu e conversou com ele. Era a pessoa que mais sabia japonês no Ministério das Relações Exteriores e conversou com ele, né? E ele coloca no Grande Sertão Veredas: o senhor atira bem, porque atira com o espírito. Sempre é o espírito que acerta. Né? Eu acho que a gente devia fazer um dia, quem sabe, um grupo de estudos na Sociedade Teosófica para ler e estudar Grande Sertão Veredas, porque é um livro absolutamente esotérico. E aí nós temos o Eugene Heringel, né, que escreveu, né, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, né, 1884, 1955. Ele ensinava filosofia na universidade em Sendai, no Japão, entre 1924 e 29. Quanto mais obstinadamente você tentar aprender a atirar a flecha para atingir o alvo, menos você terá sucesso em um e mais o outro retrocederá. O objetivo do tiro com arco no Kyudo, na arte cavalheiresca do arco e flecha nipônico, não é meramente acertar no alvo, né? Inclusive no livro, a não me falhar a memória, há um momento em que o Heringel acerta no alvo e meio que se gaba de ter acertado no alvo, né? E o mestre fica chateado com ele, porque por ele se gabar e por ele ter acertado o alvo, mas ele não seguiu o passo a passo, as regras para o disparo com arco e flecha, né? E ele insinua que o mestre acertava. Não, o senhor acerta porque tem muitos anos de prática, o senhor está vendo o alvo, etc. e tal. Aí o mestre manda apagar as luzes do dojo. O mestre eles apagam as luzes, né? Apagam as luzes aonde está o alvo. E o mestre pega o arco, faz toda aquela... Tem uma movimentação, né? Tem um asana, de certa forma. Tem toda a movimentação que ele faz e ele dispara. O mestre dispara. E aí, pelo barulho, o Heringel percebeu que ele acertou no alvo. No alvo como um todo. Agora, em que ponto do alvo, não se sabe. Não se saberia, né? Aí, quando se acende a luz, o mestre acertou exatamente no centro. Então, é um treinamento em que se aprende que há uma interligação entre o atirador, o arco, a seta e o alvo. Há um momento em que essa separatividade é quebrada. E essa interligação é estabelecida. E aí nós temos o personagem, né, que está disparando, com um arqueiro tradicional japonês, e é muito peculiar, né, eu acho muito peculiar esse formato do arco, né, 2 metros, quase 2 metros, entre 2 metros e 2,20 metros o tamanho do arco, que é de bambu, né?
Tem toda uma arte da fabricação desses arcos, das setas, né? Um arco de 2,20 metros de comprimento, e ele é assimétrico. E esse disparo com o arco é feito em 8 etapas. E ele exige algumas coisas. Primeiro, a estabilidade do corpo. Depois, a estabilidade da mente. A estabilidade do arco, que é o meio. Dedicar-se, concentrar-se completamente no tiro. Dedicar-se e concentrar-se completamente no tiro é, então, um objetivo que está para além do mero acertar o alvo. Como nós colocamos quando o mestre disparou num alvo às escuras e acertou. Então, o objetivo do Kyudo não é meramente acertar o alvo. Nós temos aqui, nessa ilustração, nessa prancha, nós temos as 8 etapas. Nós temos as 8 etapas do disparo com arco, né? Que é se colocar na posição, colocar os pés na posição correta, né? Pegar a seta, armar, e curiosamente armar, né? No tiro ocidental, a pessoa arma, já pega o arco e aponta diretamente no alvo. Você vê que aqui o arco, o arqueiro pega o arco, tem todo um movimento que ele faz, ele coloca o arco acima da cabeça e depois ele desce para a posição de disparo. Aí ele lança a flecha, e depois que ele lança a flecha, ele não baixa o arco e fica olhando se acertou, se não acertou, como é que é. Não, e depois que ele lança a flecha, ele mantém como se fosse um silêncio, como se fosse uma pausa. Ele faz uma pausa depois do disparo com o arco. Então, toda essa movimentação requer uma plena atenção. E o que eu achei curioso é que são 8 etapas. E no budismo se fala na senda óctupla, nas 8 qualidades que o budista deveria desenvolver para se aproximar do Budato, para se aproximar da iluminação, que são a reta compreensão, o reto pensamento, a fala correta, a ação correta, o meio de vida, o esforço, a consciência e a concentração correta. Então, a arte do tiro com arco tem 8 etapas, assim como a senda no caminho budista tem 8 etapas, 8 vias. É a senda óctupla. Será uma coincidência? E aqui nós temos algumas observações também sobre a pontaria, o tiro com arco e a palavra talento, né? Schopenhauer diz o seguinte: talento é acertar um alvo que ninguém acerta. Genialidade é acertar um alvo que ninguém vê. Então, o arqueiro que acerta um alvo que ele está vendo, ele tem algum talento. Mas o mestre que acerta um alvo que ninguém está vendo, ultrapassa o talento. Tem um quê de genialidade. E o Riobaldo, personagem do Grande Sertão Veredas, diz o seguinte: pontaria, o senhor concorde, é um talento todo na ideia. Do latim, talento, inclinação, desejo de fazer, de realizar. Originalmente, pesagem, soma, quantia de dinheiro. Do grego, talenton, com o mesmo significado. O sentido de aptidão, dom especial, se desenvolveu mais tarde ligando a parábola do talento em Mateus. Opa, saltei. Bom, aí nós vamos falar, para finalizar, sobre, se aproximar do final pelo menos, sobre o tiro com arco na tradição árabe turca, né? Então, todas as religiões abraâmicas, né, o judaísmo, o cristianismo, o islã,
tanto na Bíblia quanto na Torá e no Alcorão, mencionam o tiro com arco e flecha, em várias ocasiões, né? Nós temos na tela a bainha e um arco que estão no Museu Topkapı, em Istambul, que é atribuído ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, né? Que ele teria possuído pelo menos 8 arcos, que são conservados em alguns museus árabes islâmicos, né? E aqui temos algumas informações mais específicas. As setas são mencionadas quase 60 vezes na Bíblia e aparecem pelo menos 7 vezes como metáforas. Uma das passagens mais conhecidas inclui Samuel 20:20, onde Jonatas usou uma flecha que ele propositalmente lançou fora do alvo para enviar uma mensagem ao rei Davi, que estava escondido. No simbolismo judaico, o rei Jeoás, comandado pelo profeta Eliseu, disparou flechas para o ar de uma janela aberta para simbolizar a destruição de seus inimigos. Existe um festival judaico chamado Lag BaOmer, que é durante o meio do ano, onde as crianças são estimuladas a brincar com arcos e flechas, com o arco simbolizando um arco-íris e a flecha simbolizando o poder da interioridade, essa capacidade da flecha voar e acertar no alvo, né, simbolizando o poder da interioridade. Bom, e como dissemos, o arco e flecha aparece também na tradição turca, árabe turca, porque o primeiro arco e flecha na tradição islâmica foi dado pelo anjo Gabriel para Adão. Pássaros estavam destruindo as colheitas de Adão, e aí ele pede a Deus que lhe dê alguma coisa para resolver esse problema. Aí Deus envia o anjo Gabriel, que aparece tanto na tradição cristã, judaica, quanto na tradição islâmica, né? O anjo Gabriel vem e dá a ele um arco e flecha, né? Então aí aparece o arco é mencionado talvez pela primeira vez. Mas o arco e flecha aparece também na tradição islâmica mais tarde, quando o Islã estava se estabelecendo na Península Arábica e havia pessoas e tribos que eram contrárias ao estabelecimento do Islã naquela ocasião, e aí houve batalhas defensivas para proteger a comunidade, a comunidade árabe islâmica. E a primeira pessoa a disparar uma flecha defendendo os muçulmanos chamou-se Sa'd ibn Abi Waqqas, ou Sa'd ibn Malik. Esse Sa'd ibn Malik é considerado o patrono dos arqueiros árabes e turcos. E aí tem uma peculiaridade. Ele é o patrono, né, dos arqueiros turcos, e para se tornar um arqueiro na Turquia, na época dos sultões, havia um grêmio que tinha uma cadeia iniciática. Tinha um mestre arqueiro que aceitava ou não a pessoa para se tornar arqueiro, né? Só se podia entrar nesse grêmio de arqueiros turcos por qualificação e iniciação de um ustad. Ustad quer dizer mestre. O aluno ou o discípulo era recebido nessa arte tradicional através de um pequeno ritual, onde era invocado as bênçãos divinas e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esse processo de entrada, de admissão, era similar ao processo de admissão dos derviches, dos sufis, daqueles que são membros da tradição sufi islâmica. Então o processo de admissão era muito parecido, de um mestre receber e o aluno, ao terminar o seu treinamento, ele consagrado como arqueiro, ele recebia uma palavra secreta de boca a ouvido
Palavra secreta de boca ouvida nos lembra várias tradições ocidentais, né? E ele passava a ser um elo. O aluno, depois de formado, ele era um elo na cadeia, ele era discípulo do Ustad, né, desse mestre, que era discípulo de um Ustad e assim sucessivamente até Ibn Malik, que foi companheiro do profeta Maomé, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, ele passava por testes onde ele tinha que acertar um alvo a mais de 400 metros de distância. O arco turco-mongol, ele conseguia projetar uma flecha a quase 70 metros de distância, mais longe do que o arco longo inglês. Então era uma façanha, né? E o que simboliza o arco, né? O arco, o punho do arco, simboliza a ligação do alto com o baixo. É o mesmo simbolismo da tríade chinesa, da grande tríade, né? Que é representada pelo homem, o céu e a terra. O arco faz a ligação entre o céu e a terra, né? E o homem o empunha exatamente no meio, ele fica exatamente no meio. E, já caminhando para o fim, dentro da arqueria turca, eu demorei um pouco a perceber, mas quem assistiu o seriado turco Ertugrul, o grande guerreiro otomano, percebe, né? Eu coloquei inclusive uma seta azul na mão, apontando na mão do Mehmed, o conquistador, que ele tem um anel, né? Que aparece também na mão do Ertugrul, que é o personagem do grande guerreiro otomano, né? Chamado Zirgir. Zirgir é um anel que é utilizado para o disparo com arco. Se você colocar essa ponta que aparece à direita no anel virado para dentro da mão, você encaixa a corda do arco ali e fica mais fácil disparar, né? Eu demorei a perceber, eu percebi que tinha alguma coisa a ver com arco, mas depois eu tive que pesquisar, né? Porque eu nunca disparei um arco turco e nem esse anel é comum no Brasil, né? Bom, e aí para terminar, realmente para terminar a nossa exposição, tem aí, voltamos à simbologia do arco, né? Então, o arco turco, né? O arco em geral foi dado pelo profeta, pelo anjo Gabriel para Adão, né? E ele é o patrono, o Said bin Malik é o patrono da arqueria turca, né? A flecha simboliza a intenção correta, o topo do arco o céu, a parte de baixo a terra e o centro o homem. E aí nós temos a representação da grande tríade, que é o título inclusive do livro do René Guénon, né? Que é o céu, a terra e o elemento de ligação entre o céu e a terra é o homem. E as similitudes nos conceitos, para fechar essa apresentação, né? Nós temos o arco, a seta e o alvo. O tiro com arco é uma tradição ancestral. O treinamento de mestre-discípulo é uma tradição ancestral, né? É preciso que o discípulo tenha vontade. É preciso que ele seja aprovado por um mestre, seja um mestre arqueiro, seja um mestre espiritual. Ele recebe um treinamento. O disparo com tiro com arco e o yoga e o sufismo exige controle respiratório. Autoobservação e controle respiratório. Exige foco, seja o treinamento espiritual, seja o treinamento de tiro com arco, né? Exige uma concentração antes e depois do disparo. Antes e depois do treinamento espiritual. Exige um desapego ao fruto da ação. O objetivo no Kyudo não é meramente acertar o alvo, né? Desapego do fruto da ação está no Gita, né? Está no Bhagavad Gita. Desapego ao fruto da ação.
só aí realmente você vai atingir o alvo. Só aí realmente você vai atingir o alvo, que é você mesmo. Quando você integrar o arco, a intenção de disparar, o meio, o arco, a seta e o alvo, e você não errar o alvo, não pecar, você se tornará um mestre. Obrigado.